Senhoras e senhores, bom dia. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, dá boas-vindas a todos os participantes desta oficina de integração de ações e projetos no circuito Serra da Moeda, Serra de Ouro Branco. O objetivo desse encontro é debater, divulgar e fortalecer a rede de projetos que estão em fase de execução, envolvendo a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural existentes em um dos eixos mais importantes do Geoparque Quadrilátero Ferrífero. Convidamos para compor a mesa de abertura o Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo, Carlos André Mariane Bittencourt, representando o Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques. O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa das Promotorias do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, CAOMA, promotor de Justiça, Luciano Badini. O coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, promotor de Justiça, Marcos Paulo de Souza Miranda. O presidente do Comitê Gestor do Geoparque Quadrilátero Ferrífero, Renato Siminelli. O prefeito municipal de Congonhas e presidente do CODAP, Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paranaíba, Anderson Cabido. E o professor Carlos Alberto Pereira, representando a Universidade Federal de Ouro Preto. Podem se sentar. Fará a abertura desse evento o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, promotor de Justiça, Luciano Badini. Bom dia a todos. Senhor Procurador-Geral de Justiça em exercício, Dr. Carlos André Mariane Bittencourt, em nome de quem eu gostaria de saudar a todos os colegas que integram a mesa, meu querido amigo Dr. Marcos Paulo Miranda, tem feito um trabalho singular na defesa do patrimônio cultural desse Estado, um trabalho que tem sido exemplo para o país, e em seu nome eu gostaria de saudar os nossos colegas do Ministério Público e a todos que prestigiam esse evento aqui na Procuradoria-Geral de Justiça. Evento, e você extremamente breve, para não retirar a possibilidade e o tempo das exposições que vão ser aqui apresentadas, um evento que tem uma importância singular. Em 1999, a Unesco formulou o programa de geoparques para reconhecimento de áreas com valor geológico e ecológico. E, em dezembro de 2010, foi enviado a essa mesma Unesco o dossiê de candidatura do Geoparque do Quadrilátero Ferrífero à rede global de geoparques da Unesco. Esse evento tem, portanto, uma finalidade dupla. A primeira é de demonstrar e evidenciar a relevância desses geoparques, relevância em diversas áreas, relevância para o turismo e para o desenvolvimento socioeconômico. Relevância porque confere o geoparque um selo de qualidade inclusive para as próprias empresas que pretendem financiar os chamados geossítios. E além de ser uma alternativa importantíssima, notadamente nessa região central do nosso estado, e no estado minerário como Minas Gerais, que é uma alternativa para a promoção da conservação do meio ambiente em consonância com atividades econômicas, por exemplo, a atividade minerária. Então, eu acho que o evento é fundamental para que nós possamos discutir as boas iniciativas que já têm sido realizadas. Eu tenho sempre que me recordar a criação do Monumento Natural da Serra da Moeda como um exemplo de uma atuação, que eu digo sempre, uma participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas uma atuação decisiva também do Estado de Minas Gerais.
no sentido de criar áreas especialmente protegidas, áreas que têm uma relevância ambiental significativa e que têm um valor cultural ímpar para a população de nosso estado. A região é uma região extremamente rica, uma região que merece esse cuidado, e talvez uma excepcional alternativa que nós temos é efetivamente garantir que nós tenhamos esse reconhecimento desse nosso geoparque aqui na região do quadrilátero ferrífero, integrado à rede global da Unesco, que seria uma forma excepcional de se garantir realmente a sustentabilidade, a preservação ambiental e a geração de emprego e renda. Muito obrigado a todos. Com a palavra o professor da UFOP, Carlos Alberto Pereira. Bom dia. A Universidade de Ouro Preto, um dos papéis dela dentro do trabalho do patrimônio é auxiliar na questão, principalmente, da educação patrimonial. Hoje nós temos vários trabalhos nesse sentido, com crianças. Montamos 2 bibliotecas comunitárias, e a tendência, nós queremos cercar Ouro Preto de algumas bibliotecas comunitárias, porque a parte de educação é fundamental na hora de você resguardar o patrimônio. Temos vários trabalhos de pesquisa com relação à manutenção do patrimônio imaterial, que nós temos a questão das pessoas. Minas é muito rico em pessoas, com muitos conhecimentos que o registro desse conhecimento ainda não está lá porque é tanto, né, que nós precisamos de conhecer melhor. Há pouco ainda a gente estava conversando sobre essa questão. E no que eu trabalho um pouquinho com a cantaria, que meu pai era canteiro, e a cantaria em Minas é forte, principalmente em Ouro Preto. A gente tenta dar continuidade a isso para manter esse patrimônio pétreo, mas ao mesmo tempo trabalhamos junto com crianças também, mesmo dentro desse patrimônio pétreo, para manter essa identidade e manter essa memória, né? Dentro do Geoparque, uma das coisas que cabe a nós é essa questão de difundir esse conhecimento e disponibilizar também para os outros distritos, para a gente estar trabalhando em conjunto, e principalmente com essa questão das crianças, que a gente vê que é muito forte para manter o conhecimento, e também com essa questão da educação, que é fundamental. Eu tenho visto, desde quando nós começamos com esse trabalho com as bibliotecas comunitárias, ela tem um papel importantíssimo. Quando é formado pela própria comunidade, ela dá um suporte muito bom do entorno e diminui os riscos de perder livro. Isso aí, nas bibliotecas que a gente coordena, tem um custo muito baixo, além de ter resultados significativos, né? Então a UFOP tem, além disso, tem áreas de pesquisa, tanto na área de geologia como biologia, que a gente está desenvolvendo. Se vocês observarem os monumentos, ainda há pouco estava em Tiradentes vendo aquele chafariz lá de São José, ele está com algumas plantas que a gente olha, acha muito bonitinho, mas planta com rocha não combina. Então precisávamos fazer um trabalho mais sério com relação a isso em Minas Gerais toda, e fortalecer tudo, porque, estava comentando ali agora, envolve ações diversas, até a questão religiosa, porque vejo lá em Ouro Preto, o fortalecimento das irmandades passa pelo fortalecimento da manutenção do próprio patrimônio. Onde as irmandades lá são fortes, as igrejas estão melhores mantidas. Então tem um todo. Não basta só o Estado participar. Acho que todos nós temos que participar da manutenção desse patrimônio. Só isso. Obrigado. Com a palavra o coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, promotor de Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda. Bom dia a todos. Gostaria, na pessoa do Dr. Carlos André Mariano Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça em exercício, cumprimentar a todos os colegas da mesa, fazer uma saudação especial aos colegas do Ministério Público das comarcas situadas aí no nosso querido quadrilátero ferrífero que estão aqui presentes, e o faço na pessoa do caro amigo Glauco Peregrino, promotor de Justiça de Conselheiro Lafayette. Gostaria de fazer uma saudação muito especial a todos os representantes do IEFA, que aqui se encontram,
e o faço na pessoa do Dr. Pedro Oswaldo, vice-presidente do IEFA, caros amigos do IEF, da SEMAD, que eu cumprimento na pessoa do Dr. Leonardo Ivo, nosso parceiro, professores da UFMG, que aqui se encontram, da PUC, gostaria de saudá-los na pessoa do caro amigo Luiz Souza, Fundação Israel Pinheiro, Périx Matar, nossos cumprimentos, as empresas de mineração e o Sindiestra que aqui se fazem presentes. Eu gostaria de saudá-los na pessoa do Dr. Cristiano Parreiras, que aqui se encontram, e registro também a presença aqui de conhecidos da Vale, da Gerdau, da Ferros, os caros amigos e companheiros do Comitê Gestor do Geoparque Quadrilátero Ferrífero, os professores, enfim, senhoras e senhores que aqui estão, e também aos prefeitos municipais, que gostaria de saudar na pessoa do caro Dr. Anderson Cabido, prefeito de Congonhas, que representa as demais autoridades do Executivo e do Legislativo municipais que aqui estão. Minhas palavras são muito rápidas, até porque eu vou ter oportunidade de falar um pouquinho, trazendo casos concretos daqui a pouco. O programa Geoparque Quadrilátero Ferrífero, que vem sendo desenvolvido de maneira pioneira e brilhante, sob a liderança do Renato Siminelli, nos parece como uma boa oportunidade de se tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção dos nossos recursos naturais, culturais e turísticos, com também o exercício das atividades econômicas, principalmente as atividades minerárias. Afinal de contas, todos nós sabemos, desde as pesquisas do Barão de Eschweg, de Henri Gorsex, no século XVIII, que o quadrilátero ferrífero seria um peito de aço, um coração de ouro metido num peito de ferro, um peito de aço, como dizia Henri Gorsex. Ou seja, a grande questão que se coloca é nós encontrarmos um ponto de equilíbrio entre a preservação daqueles valores que são essenciais para a própria vida da nossa comunidade, valores que são essenciais para uma sadia qualidade de vida, como os nossos sítios arqueológicos, os nossos sítios espeleológicos, nossos sítios paleontológicos que nós temos no quadrilátero ferrífero, as nossas riquezas naturais, o endemismo da flora que existe no quadrilátero ferrífero é uma coisa fundamental que a gente precisa conhecer melhor e preservar melhor, a fauna que aqui existe, que apesar de todas as pressões antrópicas é uma fauna relevantíssima, e uma coisa que é essencial em se falando de quadrilátero ferrífero: água, proteção dos mananciais. Mais de 60% da água consumida na região metropolitana de Belo Horizonte vem, sobretudo, dos aquíferos da Serra da Moeda. Nós não podemos comprometer a possibilidade de uma sadia qualidade de vida das gerações que estão por vir, sacrificando interesses inalienáveis em razão de um imediatismo econômico. Então nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio, de responsabilidade, de gestão adequada para esses recursos. Isso é possível? Entendo que sim. Mas precisamos amadurecer e darmos um passo além do estágio que nós nos encontramos hoje. O que o Ministério Público prega atualmente é que, para o exercício de atividades econômicas de maneira compatível com os demais interesses da sociedade, aqueles que quiserem desenvolver essas atividades não devem se contentar com a mera legalidade. Nós, membros do Ministério Público, temos o nosso limite, que é o cumprimento da lei. E disso nós não abrimos mão. Disso nós sempre vamos exigir, vamos cumprir a nossa missão constitucional, que é o do cumprimento da lei. Agora, entretanto, será que somente a legalidade basta? Somente licenças ambientais bastam para o exercício de uma atividade econômica responsável, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista cultural? Eu acho que essa é a pedra de toque, é esse o ponto que nós temos que enfrentar. E, particularmente, eu tenho uma convicção que nós temos que ultrapassar o estágio atual da legalidade, avançarmos para um estágio subsequente, que seria o da responsabilidade, para somente, então, começarmos a construir a sustentabilidade. Existe uma gradação bastante perceptível entre esses três níveis. Eu acho que esse fórum é um fórum importante para nós discutirmos essas questões de maneira madura, de maneira serena, de maneira objetiva, de maneira científica, e, quem sabe, conseguimos alavancar um novo estado de coisas no quadrilátero ferrífero. No que diz respeito ao Ministério Público, trabalharemos sempre com a legalidade, com
a cobrança indeclinável do cumprimento das leis, mas sempre estaremos abertos para as boas parcerias com quem queira trabalhar de maneira responsável e que queira contribuir de maneira efetiva, de maneira concreta, mediante ações, deixando de lado a mera retórica, para alcançarmos a sustentabilidade nesse território que é de fundamental importância para Minas Gerais e para o Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente do Comitê Gestor do Geoparque Quadrilátero Ferrífero, Renato Siminelli. Bom dia a todos. Na figura do Dr. Marcos Paulo, cumprimento os meus da mesa, agradecendo aí a oportunidade que o Ministério Público está nos dando de estarmos implementando essa nova abordagem, né, que eu acredito que é uma abordagem de sucesso do Geoparque, poder se oferecer uma plataforma de articulação entre os vários esforços, né, visando a sustentabilidade do território do quadrilátero. Cumprimento também a todos os colegas do Comitê Gestor, né, das universidades, profissionais que participam do comitê, o pessoal do Inhotim, né, que está aqui presente, o Sindiesa, que é muito importante, as empresas associadas da mineração. E aí é bastante importante ressaltar o espírito, vamos dizer, aberto do Geoparque, no sentido de estar, vamos dizer, sendo um ambiente onde as várias forças, né, participantes da sociedade estão presentes. E como o próprio Dr. Marcos Paulo colocou, nós entendemos que realmente nós temos que estar criando uma nova visão de futuro para o território, para o Geoparque, para o quadrilátero. E eu entendo que essa reunião possivelmente vai abrir um novo momento aí no trabalho do Geoparque, com a visão de que ano que vem, né, em 2013, nós vamos estar sendo reconhecidos definitivamente pela Unesco. Muito obrigado. Com a palavra, o prefeito municipal de Congonhas e presidente do CODAP, Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba, Anderson Cabido. Dr. Carlos André, nosso procurador-geral adjunto do Estado, a quem eu cumprimento, ao cumprimentar a sua pessoa, todos os demais promotores públicos aqui presentes e toda essa casa, a Casa do Ministério Público, que tanto nos honra e nos orgulha aqui em Minas Gerais com sua atuação impecável em defesa intransigente dos direitos e do cumprimento legítimo do dever que cabe a cada um de nós, cidadãos brasileiros e mineiros. Saudar de uma forma muito carinhosa também o Dr. Luciano Badini e o Dr. Marcos Paulo, grandes companheiros, parceiros nessa campanha que eu acho que a gente tem e que vem se intensificando ao longo dos últimos anos na busca desse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, porém com toda essa visão de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do patrimônio cultural. São duas figuras expoentes a quem eu rendo aqui mais uma vez a minha homenagem e o nosso agradecimento. Saudar também o nosso querido amigo Renato Siminelli, coordenador do Geoparque, nosso professor da UFOP, aproveitando a presença da UFOP aqui, quero saudar também toda a academia aqui presente, fundamental parceiro, fundamental ator no processo de construção de soluções como as que estão sendo propostas aqui no Geoparque. Quero de uma forma muito carinhosa também, aproveitando a oportunidade, pedindo licença à mesa, para saudar meu colega prefeito do município vizinho e amigo, município de Jeceaba, nosso prefeito Júlio Reis, que está conosco aqui, nossa vice-prefeita de Ouro Branco, a Valéria, que são municípios que fazem parte do nosso CODAP, do nosso consórcio público para o desenvolvimento do Alto Paraopeba, primeiro consórcio público do Brasil. Saudar também de uma forma carinhosa a equipe da Prefeitura de Congonhas, né, o diretor de patrimônio, a equipe nossa da área de patrimônio. Saudar também o nosso vereador lá do município de Congonhas. A gente não pode perder a oportunidade, né, de saudar os companheiros, os parceiros de toda hora, nosso vereador Rodolfo, que está conosco aí também. O nosso secretário executivo do consórcio, e eu estou já introduzindo o assunto do consórcio, apenas para poder
que é o Luiz Landini, que eu o vi chegando aí também, a equipe do Polo de Excelência Mineral Metalúrgico, que tem um escritório também lá junto ao nosso CODAP, que é em Lafayette, que fica o nosso escritório. Saudar o nosso promotor de justiça do município de Congonhas, grande parceiro nosso lá, doutor Vinícius Alcântara, enfim. A minha fala aqui é uma fala rápida também, e é uma fala muito mais no sentido de trazer o depoimento e trazer o testemunho da importância que o projeto do Geoparque pode desempenhar no nosso território, no território do quadrilátero ferrífero como um todo, mas em especial no nosso lado do Alto Paraopeba. O Alto Paraopeba, que nos últimos anos está passando por uma verdadeira transformação. O próprio governo federal trata o Alto Paraopeba como a região do país que está recebendo o maior volume de investimentos privados. Nenhuma outra região do país está recebendo tantos investimentos privados quanto o Alto Paraopeba. Estamos falando de valores da ordem de 25 bilhões de reais, que obviamente são importantes, são desejados, são esperados na área da mineração e na área da siderurgia. O nosso consórcio, o CODAP, eu digo nosso porque ele pertence a 7 municípios lá da região: Congonhas, Ouro Branco, Lafayette, Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Entre Rios de Minas e Belo Vale. Esses 7 municípios, preocupados com os impactos que esses investimentos trariam para a região, constituíram então esse que é o primeiro consórcio público do Brasil, criado lá em 2006 ainda, com o propósito de estruturar e de preparar essa nossa região para acolher, para receber esses investimentos. O ponto de equilíbrio que o Dr. Marcos Paulo fala com absoluta propriedade, aliás, como lhe é peculiar, esse é o ponto de equilíbrio que também nós buscamos. Temos a preocupação que ela é preeminente com a questão dos recursos naturais, com a questão do patrimônio cultural, do meio ambiente, mas também temos a preocupação de cumprir uma pauta colocada nas últimas eleições presidenciais para todos nós brasileiros, que deve ser buscada também incessantemente, que é a pauta da eliminação da pobreza extrema no nosso país, e para isso é necessário que demos a importância devida aos processos de geração de emprego, geração de renda, de elevação da produção de riqueza, da elevação da produção, do padrão de vida dos nossos cidadãos. E aí que vem o desafio de como compatibilizar as duas coisas. Uma região, um território que é eminentemente minerador, que contribui com o país, com o Estado, seja na balança comercial, seja na geração de riqueza, seja na geração de impostos, e que, portanto, dá a sua contribuição para todas as regiões do Estado, porque é uma riqueza que não fica apenas dentro do quadrilátero ferrífero. Mas, por um outro lado, a gente tem os impactos que são danosos, perversos, preocupantes, que a atividade minerária traz. E daí a necessidade de encontrarmos alternativas, de encontrarmos soluções. E eventos como esse, eles proporcionam exatamente isso. Eles proporcionam um encontro de ideias, a troca de ideias, para que a gente possa encontrar essas soluções. Essa é uma angústia de todos nós. Não podemos nos dar ao luxo de abrir mão de determinadas conquistas, mas também não podemos nos dar ao luxo de abrir mão daquilo que foi acumulado, daquilo que foi herdado por todos nós, que é esse patrimônio, seja ele natural ou patrimônio cultural que recebemos. Parabenizo também a iniciativa, e em especial também o trabalho do Geoparque, pelo novo modelo de governança que se coloca.
E eu resgato lá no CODAP também uma iniciativa nossa que tem sido de grande êxito, que é a Agenda 21 Minero-Siderúrgica do Alto Paraupeba. Um espaço onde há o efetivo debate com a presença das 4 grandes bancadas que têm interesse nessa história toda. Governo entendido ali o poder público como um todo, empresas, sociedade civil e classe trabalhadora. Esse modelo de governança que a gente vê se repetir aqui nesse dia, para essa discussão, traz os atores que têm contribuições a serem dadas e que apenas a partir da conjugação dos esforços de cada um, nas suas mais diferentes esferas, das suas mais diferentes formas de atuação, é que conseguiremos encontrar a solução ótima para esse desafio. Eu apenas insisto que o desafio tem que ser encarado como um desafio, efetivamente. Não como um obstáculo e não como um problema a não ser enfrentado. É muito simples a gente simplesmente falar, não queremos esse problema, deixemos como está. Não pode ser essa a solução. A solução tem que ser como vamos fazer para viabilizar os vários interesses que existem nessa polêmica, preservando aquelas questões que são mais sagradas para todos. E aí, é no debate, é na discussão, é em fóruns como esse aqui que chegaremos a uma solução a contento que possa atender de uma forma ótima. Não vai ser excelente, perfeito, ideal, porque o ideal não existe num caso como esse. Mas é a solução ótima que a gente pode encontrar, que vai, acima de tudo, preservar os interesses maiores da nossa sociedade brasileira e da região do Alto Paraupeba e do quadrilátero ferrífero. Então, parabenizo, saúdo, agradeço mais uma vez a oportunidade que temos de participar de uma situação, de um momento rico como esse. Obrigado a todos e um bom dia. Encerra essa fase de pronunciamentos o Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo, Carlos André Mariani Bittencourt. Bom dia a todos. De início, gostaria de cumprimentar aqui os colegas Luciano Lusbadini, coordenador do nosso Centro Operacional, né, de Defesa das Promotorias de Meio Ambiente, o colega Marcos Paulo de Souza Miranda, que vem executando um trabalho, né, de relevo na área da preservação do patrimônio cultural e turístico, né, do Estado de Minas Gerais. Um amigo de longa data, né, Dr. Renato Siminelli, presidente do Comitê Gestor do Geoparque Quadrilátero Ferrífero. O nosso muito bem-vindo também prefeito municipal do município de Congonhas e presidente do CODAP, Anderson Cabido. Professor Carlos Alberto Pereira, que é integrante dessa mesa. Seja bem-vindo, professor. E registrando as presenças também do Dr. Pedro Caran, vice-presidente do IEFA, o Dr. Pedro Ferraz, gerente jurídico da Vale, o Dr. Renato Chaves, gerente técnico de fiscalização do CREA, de Minas Gerais, Dr. Luiz Márcio Viana, representante do Sindiestra, secretário de Relações Institucionais do Sindiestra, o Dr. Júlio César Reis, prefeito de Jeceaba, seja bem-vindo. Senhora Valéria de Mello, vice-prefeita de Ouro Branco. Senhores e senhoras, colegas aqui que atuam na área de defesa do meio ambiente, membros das entidades interessadas, das universidades, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos aqui nessa manhã, aqui no Ministério Público. Gostaria que os senhores se sentissem inteiramente em casa nesse dia, em que nos reunimos aqui para um evento cuja filosofia é justamente a composição, a discussão de questões caras, né, a toda a sociedade, e que, partindo de uma filosofia de composição, de conciliação, e todas no sentido da preservação ambiental e da composição dos interesses dos setores produtivos.
O Ministério Público tem se pautado, não é mesmo, doutor Badini e doutor Marcos Paulo, sempre pelo diálogo, pelo ajustamento e pelo desenvolvimento dessa filosofia de bom senso, né? Bom senso, composição e ajuste dos interesses, sempre voltado, logicamente, à nossa missão constitucional, que é a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural. Não somos, desde o início da implantação das nossas estruturas de defesa do meio ambiente, isso já há quase 10 anos, temos desenvolvido aqui no âmbito do Ministério Público justamente essa filosofia, e que hoje está muito bem espelhada aqui nesse evento. Um misto, né, um encontro de diversos setores interessados na questão da preservação ambiental e cultural da região do quadrilátero ferrífero, e partindo de uma iniciativa interessantíssima que é justamente a delimitação daquelas áreas, né, de preservação e daquelas áreas passíveis de exploração. Essa tônica de conciliação de meio ambiente é que faz com que a nossa casa, a Procuradoria-Geral de Justiça, tenha uma enorme satisfação de receber todos os senhores. Nessa tônica de composição, de conciliação e de diálogo, é que, nesse momento particularmente singular também da economia mundial e do Estado de Minas Gerais, em que sabemos que o preço, vamos dizer, da tonelada de minério de ferro, né, sofreu alta substancial que viabiliza, né, a exploração de jazidas antes, então, inviáveis, é que com esse impulso, né, cresce a preocupação dos órgãos de preservação ambiental no sentido de haver realmente um projeto mais arrojado e um projeto mais completo, né, para viabilizar, conciliar esses interesses citados, e é por isso que estamos todos aqui. Então eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, os integrantes dessa mesa, os promotores presentes, e dizer da satisfação da Procuradoria-Geral no sentido de verificar que cada recurso e cada estrutura criada na proteção do meio ambiente dentro do Ministério Público sempre tem gerado muito mais frutos do que os investimentos, né? Isso é fruto do trabalho dos senhores, é fruto desse diálogo, e queremos crer que, vendo eventos como o de hoje, né, e que visam sempre dentro dessa filosofia de conciliação, nós temos a certeza absoluta que os resultados serão atingidos e que os investimentos feitos pela Procuradoria na área de preservação ambiental estão sendo poucos, né? Estão sendo, vamos dizer, modestos em relação aos resultados obtidos. Parabéns, então, pelas iniciativas, e eu queria dar realmente as boas-vindas a todos. Muito bom dia aos senhores. Solicitamos aos componentes da mesa de abertura que tomem assento no auditório para darmos início às nossas atividades, à exceção do Dr. Luciano Badini, Dr. Marcos Paulo e do professor Renato Siminelli, que irão participar do primeiro painel.